Olha, vou te falar, o homem é campeão mesmo. Não só será o prefeito de Curitiba, como é campeão na entrevista bruta, porque é a terceira, né? E aqui mesmo, nessa sala da memória aqui, feita pelos amigos do seu pai, né? Os Bergamotas, em 2004, né? Passou do Malu, era o homem, o assador lá, isso aí, do Malucelli, do Malucelli. Gustavo, já caiu a tua ficha? Já, eu tenho noção da dimensão do desafio. É claro que é um projeto que vem sendo trabalhado há muito tempo, quem acompanha a política da cidade sabe disso, foi construído com muita determinação, mas sem negar, né, com um pouco de dor também. Houve traumas nesta caminhada de tantos anos, mas agora o desafio é para frente, olhar para o futuro. Tem certas questões que a gente não pode ficar alimentando ou guardando, senão vira ressentimento e a gente não avança. Então eu estou muito alegre, muito determinado, mas muito consciente da dimensão do desafio. A eleição passou, a vitória, claro, eu comemorei, mas já é coisa do passado. Agora é pensar na frente. Então, nesse momento, a grande preocupação é a transição, ter clareza com relação à continuidade de investimentos, ter clareza com relação à necessidade de buscar já ações junto ao governo federal, ao governo estadual e ao orçamento da prefeitura, ter a preocupação e a sabedoria e a felicidade de conseguir compor uma equipe comprometida com o projeto da cidade, mas saber que o primeiro ano não vai ser um ano fácil. E por que isso, Jota? O ano que vem há uma grande expectativa com relação à questão de recursos humanos da prefeitura. Quer dizer, alguns projetos que foram encaminhados pela atual gestão começam a ter impacto em 2013. Com relação ao déficit e com os restos a pagar, a gente não tem ainda clareza com relação a esses valores. E com relação a obras que foram iniciadas, não foram concluídas, foram interrompidas, e há aí uma dúvida se há recursos para a conclusão e como é que está a relação com as empresas que foram contratadas. E no curto prazo, lembrar que no início de fevereiro é a data base dos trabalhadores do transporte coletivo. E pela primeira vez na história recente, as empresas levaram ao Ministério Público a preocupação de que não terão dinheiro para pagar o 13º salário dos trabalhadores. Então isso é evidente que vai gerar um impacto e um debate. Então eu estou me preparando e pedindo à população que haja essa compreensão, mas deixar claro que a gente vai dedicar todo o profissionalismo, ter uma equipe comprometida para enfrentar esses grandes desafios. O que é verdade que você, alguém me falou que você, quando for tomar posse na prefeitura, você vai de bicicleta, é verdade? Opa, isso é compromisso assumido e vão de bicicleta para a prefeitura. Eu estou provocando ela, porque ela falou que tem que ir de vestido e salto alto, daí fica complicado. Eu falei, daí é difícil combinar. Para bicicleta tira sapato. Mas eu vou fazer um trecho, porque ainda não está definido o local da posse e o horário. Então, mas um trecho simbólica, né? Mas um trecho eu vou fazer. Então, qual que é a importância disso? É claro que tem um lado simbólico, mas qual que é a importância disso? Não foi só um compromisso que eu assumi na campanha, é uma agenda nova em Curitiba. É uma agenda evidente, não tinha assim na época do pai na prefeitura, hoje há uma mudança e esta geração que usa a bicicleta foi muito competente, está sendo muito competente em colocar esse tema na mobilidade e como alternativa. Você na campanha, né? E muito. E muito. Eles são ágeis na bicicleta e ágeis na comunicação. Foram muito competentes. Alguns temas assim que me chamaram a atenção, que entraram na agenda, fora do debate tradicional. Proteção dos animais, a questão da mobilidade e o caso das bicicletas. Então eu me comprometi com eles. Além da pauta da gente incentivar o uso de bicicleta, construção de ciclovias, priorizar o transporte coletivo, algumas vezes eu vou me dedicar a pedalar com eles. E para mostrar isso, eu assumi o compromisso de que na posse eu vou de bicicleta, para deixar claro que a gente não vai mudar hábitos da noite para o dia, mas é para incentivar uma cultura, induzir que nós temos que buscar alternativas. Só investir no carro, no veículo e no transporte individual não dá. Não há recurso que aguente, não há cidade que aguente isso. Então, toda a minha atenção daqui para frente será priorizar o transporte coletivo e novas modalidades. Incentivar muito as bicicletas,
recuperar e trabalhar muito nas calçadas, na mobilidade, e deixar claro, eu não tenho nada contra carro, eu sou contra colocar pedágio ou rodízio, mas dinheiro público, Jota, a gente tem que priorizar para a maioria da população. E tem um dado que mostra isso, aonde cabe um ônibus, nós vamos colocar de 60 a 70 veículos. Então não dá, nós temos que priorizar o transporte coletivo, incentivar e recuperar as pessoas a usar o transporte público. Esse é um desafio para Curitiba, que tem uma história bonita com o transporte público, mas nos últimos anos vem perdendo o usuário. E por que o usuário deixa de usar o transporte público? Pode ser que ele está tendo condições de comprar um carro? Pode. Mas em boa medida é porque o transporte coletivo vem perdendo qualidade. Porque ele compra o carro, mas gostaria de deixar na garagem e vir para o centro e não ter esse incômodo de não saber onde estacionar, não poder andar tranquilo, etc, etc. Eu estou lembrando agora, eu vejo aqui charges do seu pai, né? Aliás, ele tinha assim o bigodão era o prato favorito, né? Dos chargistas, né? Até era fácil. E eu me lembro que você está vivendo, eu tenho certeza, uma época que teu pai contava muito e se divertia demais com essa história. Quando o Tancredo Neves foi eleito, né, o presidente da República, e infelizmente não conseguiu assumir, mas ele contava que aquela história do assédio de todo mundo querendo uma boquinha no governo federal, né? Então vários amigos do Tancredo, assim, pessoas que tinham proximidade com ele e que sonhavam com a esperança de serem lembrados e incomodados porque não tinham sido ainda, e já se aproximava o momento da posse e as definições. Então eu imagino que você está vivendo, mas eu me recordo do seu pai contando essa história, porque foi bem nessa época, né? Ele era prefeito de Curitiba, que chegou... Você conhece, você deve ter ouvido 1000 vezes teu pai falar isso, mas o nosso espectador talvez não conheça, ou os mais novos não saibam. Aí que chegou teu pai contando que chegou um cara próximo do Tancredo e disse: Tancredo, eu não sei mais o que fazer. Levou o Tancredo para um canto, né? Eu não sei mais o que fazer. O pessoal está dizendo que você me convidou para um ministério e tal, e eu não sei se eu desminto, eu não sei o que eu faço, sabe, eu não quero atrapalhar você. Daí o Tancredo disse: tem uma solução para você. Pô, legal, pensou, tu vai declarar, não? Aí ele disse: é simples, faça o seguinte, para acabar com a história, se diga que eu te convidei, mas diga para eles que você recusou o convite. Boa. Então o cara já sabia que ele estava fora. Então, você está muito assediado ou não? É normal, eu entendo que é legítimo e é compreensível. Agora, é que mudou também hoje, apesar de ter uma estrutura no poder público, cada vez mais há um controle da sociedade, do Ministério Público, transparência, das carreiras. É normal isso, de qualquer maneira. O grande desafio agora é qualificar. Então, conseguir conciliar pessoas que tenham lealdade a este projeto, mas que tenham qualificação. Tem que ter qualificação técnica, né? E trabalhar bem com relação à Câmara, trabalhar bem com relação à composição do secretariado. Falando em secretariado, você vai ser a conta-gotas ou você vai ser no atacadão, assim, chega e fala a todo mundo? A ideia é anunciar já o maior número possível. E por que eu adotei esse silêncio assim? Para evitar a especulação, para evitar essa história essa história do Tancredo é boa. Então, para evitar ter que dar essa sugestão também. Mas assim, estou muito tranquilo, porque, João, olha que interessante. O custo político da eleição, no meu caso, acabou sendo menor do que dos outros candidatos. Claro. E eu estou muito tranquilo, porque, em especial, o PT e o PV não estabeleceram condição e não estão exigindo cargos. Mas você sabe que os intrigueiros do outro lado dizem que o PT quer um monte, já dominou quais são, etc, etc. Eu me divirto muito com isso. Você acha que também isso é? Você tem razão. Tanto que eu falei, olha, só eu anuncio, e o que eu vou fazer? Especular, até porque eu acho que a sociedade deu uma resposta nessa eleição. Você trabalha com jornalismo e trabalha com blog,
e as pessoas já percebem quem é quem, a que tipo de serviço prestam e o que estão se servindo. Então, nisso eu fico muito tranquilo, o que eu vou fazer? Nem alimento porque não dá margem de especulação. E ele também é falta de assunto nesse final de ano, né? Então tem que movimentar e tal. E até eu no blog, de vez em quando, invento algumas coisas e fico me divertindo. Normal, quer dizer, invento não. Tudo faz uma observação, uma análise em cima de alguns cenários. Isso é normal. Eu me dei o trabalho, inclusive, de agora, ontem, anteontem, reassistir as 2 últimas entrevistas, e você que está me ouvindo, agora nós vamos colocar as 2 entrevistas de novo no blog, as anteriores, para você assistir antes, se você tiver tempo, você que está aí e vai nos acompanhando, e depois assistir a essa de hoje. E foram 2 entrevistas muito interessantes, muito gostadas, e vocês vão perceber que eu falei algumas coisas certíssimas, e não quis colocar também Gustavo na época numa saia justa, você lembra, né? Você não podia falar para que partido ia e tal, e eu dizia, não, mas eu estou falando. É interessante, as 2 entrevistas são muito interessantes. Agora, na estrutura que você falou da prefeitura, você pretende acabar com algumas secretarias, ou enxugar a máquina um pouco, ou substituir por alguma secretaria que você acha importante que não exista ainda até hoje? Nós não vamos ampliar. A única que eu assumi o compromisso na campanha... Da mulher, uma secretaria especial. Mas essa, tem algumas secretarias que eu não vou... eu vou racionalizar. Qual que é a ideia? Tem secretarias que têm um trabalho paralelo. Então nós vamos unificar esse trabalho, potencializar. Senão a gente gasta um dia na estrutura e não gasta lá no fim. Então, hoje são 26 secretarias, eu não vou aumentar esse número, nós podemos aí diminuir em 2 ou 3, e essa Secretaria Especial da Mulher, até para dar destaque a um tema tão importante, mas a ideia, Jota, na medida do possível, é profissionalizar cada vez mais a carreira, porque senão a gente tem muita gente ganhando mal sem expectativa. Nós temos que ter cada vez mais um quadro comprometido, pessoas, vamos dizer, motivadas. E claro, tem algum trabalho de controle da sociedade, de cobrança, também no bom sentido. Então a preocupação é ter esse diálogo aberto com os servidores, dar a maior transparência possível, até porque hoje é uma exigência legal, a lei do acesso à informação, mas cada vez mais qualificar o serviço público. Mas para isso, servidor valorizado. Bom, quanto a mim, porque todo mundo sabe da minha amizade com você. Eu conheci você com 19, 20 anos, junto com o seu pai, né, quando ele já prefeito de Curitiba. Todo mundo sabe, não adianta esconder. Eu fui diretor da limpeza pública do Maurício Freud. Quem sabe, o Jota Agostinho fica pensando, quem sabe eu vou ser o diretor da limpeza pública do Gustavo, para repetir, aquela coisa de sentimentalidade. Eu vou dizendo, eu falei com o Gustavo, ele me convidou realmente para a limpeza pública, mas eu não aceitei. Nem foi combinado. Fica mais ou menos assim. Agora, tirando aquela parte burocrática, nomeação dos secretários, tem o primeiro lá, que eu acho que é o da administração, se eu não me engano, porque é o que depois faz nas outras coisas. Seria o primeiro ato seu como prefeito de Curitiba. Curitiba é uma das mais famosas cidades do mundo, cara. E você é prefeito dessa cidade. Qual seria, assim, simbolicamente, o seu primeiro ato que atingisse a população, Carreiro? É isso que a gente vai anunciar até no dia, até por ser um ato, vamos dizer, assim de curto prazo. Mas a prioridade, Jota, já no início, vamos dizer, são em 3 frentes aí. Até eu já estive em Brasília e retorno a Brasília para definir isso. Na questão do transporte, em fevereiro, início de fevereiro, a database do reajuste dos trabalhadores do transporte, e pela primeira vez, como já disse, há uma dificuldade no sistema. Curitiba depende do subsídio do governo do estado para manter a integração. Você não falou ainda com o Beto sobre isso. Não, para manter a integração com a região metropolitana, já pedi audiência com o governador. Então nós temos que resolver isso, é uma bomba relógio. Segundo ponto, prioridade na recuperação da confiança do atendimento na saúde pública, em especial na atenção básica. Então nós temos que ter uma ação de impacto já no curto prazo. E a terceira frente é recuperar o ritmo de obras que foram interrompidas ou não concluídas em Curitiba.
desde obras do PAC da Copa, e até eu vou ter agora a primeira reunião com a equipe da FIFA, que é responsável. Eu já recebi o relatório com informações do Tribunal de Contas, recebi o relatório com informações da Prefeitura e recebi o relatório com informações do Ministério dos Esportes. Então, há informações que não casam. Então, nós temos que pôr um ritmo e não dá para brincar nisso. Agora que tem jogo é a imagem da cidade. É verdade. Até que eu que vim aqui hoje pensando que eu ia ter alguma declaração bombástica, assim, não, hoje secretário. E olha, hoje foi, eu acho que a primeira entrevista pós-eleição é a primeira entrevista, pelo menos fica registrado, porque com mais tempo. Porque depois que terminou a eleição, é claro, foi uns 2, 3 dias, foi aquela intensidade. Daí eu fui a Brasília, São Paulo, e agora que eu estou voltando, vamos dizer, a essa conversa. E por que eu adotei esse período, alguns dias de silêncio? Até para me dedicar na transição, eu preciso de todas as informações para depois apresentar um juízo, senão a gente começa uma discussão pública que ninguém ganha. Eu acho que está havendo um espírito de colaboração também por parte da Prefeitura, em prestar as informações, mas tendo os dados, e depois na gestão a gente vai poder fazer um diagnóstico com calma. Mas assim, o que eu quero dizer, Jota, que não espere nada de impactante no sentido de ruptura, não é isso. O que eu acho que é uma mudança de postura, uma oxigenação na estrutura e uma oxigenação na relação com a cidade, principalmente com os setores organizados. Então, esse impacto ele vai se dar no médio prazo. Ele não vai se dar das não vai ser medidas. Por anunciar esse ou aquele secretário. Não, e às vezes uma medida que pode ser assim, vai ter algumas medidas no primeiro momento, mas não é prende e arrebenta. Não. Isso não resolve. Não é isso. Ninguém não vê nenhuma, como é que chama, congelamento de poupança. Agora, o governador Beto Richa já, não ele, mas o pessoal dele está dizendo, está com dificuldade e tal. Eu fico meio cabreiro, sabe? Por que quando era Produte tinha os 60 milhões em detrimento não só dos outros 398 municípios que também teriam o mesmo direito de ter um subsídio, né? E aí deixa bem essa bomba relógio bem no teu colo, assim. Mas eu acho que há uma possibilidade de socorro também do governo federal nesse aspecto, né? Não, nesse caso não. Eu não conversei isso com o governo federal. Até o governo federal... Você confia que vai se manter esse subsídio? São 60 milhões de diferença. Porque é um transporte integrado com a região metropolitana. É algo que tem um caráter social. E o reconhecimento que o recurso para esse subsídio é do governo do Estado. Então, da minha parte, não tem essa preocupação e acho que também não vai ter do Beto, do governador. É claro que sempre tem pessoas que começam a fazer teoria conspiratória. Ou a gente tem a capacidade de entender que é o interesse público da população, ou a gente vai se perder no varejo e no jogo menor. Ou, na última hipótese, se não der, vai ter que aumentar a passagem. Um dia alguém teria que aumentar, né? É inevitável, mas a questão é o tamanho do aumento e como é que se mantém esse subsídio. Claro que nenhum prefeito está assumindo quer ter esse ócio assim de lá do cara, né? É complicado. Quando eu associei a última entrevista com você, no ano passado, nós falamos rapidamente sobre o metrô e na campanha foi muito colocado isso, né? E você, naquela oportunidade, reconhecia que as coisas vão ter que se ir modificando e tal. Mas eu percebi assim, não sei se de acordo com o que foi acontecendo com relação ao metrô e tal, do projeto, assim, assado, eu comecei a ver você com um pouco de reticência em relação a isso. E começando a colocar muito claro para a sociedade que o transporte que aí está, ele precisa ser otimizado, ele precisa ser renovado, ele precisa ser ampliado, e que dá ainda um fôlego para pensar o metrô com mais vagar, é isso? É isso. E olha, uma coisa a gente defender um projeto, a gente foi perguntar para a população, principalmente para o usuário, é claro que ele quer algo melhor. A outra é na hora de ter que assinar com o prefeito de Curitiba um projeto desse tamanho. Por quê? Não dá para ter um rompante, e não dá para ser um projeto de acordo com o gosto pessoal. Então, são duas questões que eu estou avaliando hoje. Tem que ouvir a população também, né, que não foi ouvida. Mas a primeira delas, projeto executivo. Como é que vai ser o projeto? Uma coisa é dizer, não, o metrô é bonito e ele vai andar sobre a superfície. Então, a questão é saber qual o projeto executivo. Projeto de engenharia, profundidade,
qualidade do solo, impacto nas obras, o que ele vai ser de subterrâneo, o que ele vai ser de superfície, o cut and cover. Então, esse projeto executivo, ele recebeu uma série de questionamentos e eu pedi essas informações à prefeitura. Então, isso tem que ter clareza. A segunda clareza, Jota, é muito sério a questão financeira. O que tem de concreto até agora? O compromisso do governo federal de liberar R$1 bilhão a fundo perdido. Além disso, e aqui eu dou também essa informação, há um compromisso do Estado em repassar ou dar incentivo fiscal R$300 milhões. Sabe o que tem que formaliza isso? Um ofício do secretário de Planejamento para a Prefeitura de Curitiba. Então, essas coisas têm que estar minimamente amarradas, senão a gente começa uma obra dessa natureza e depois daí não sustenta. Não vem assinatura, e daí? Exatamente. Então, isso também é objeto desse pedido de audiência. Terceiro, qual será a contrapartida da Prefeitura? Então, são projetos de médio e longo prazo. E um projeto desse, dificilmente, ele vai até Santa Cândida. Por questões até... a engenharia tem competência, mas em relação ao custo-benefício. Então, nós temos que ter humildade de saber que não tem dinheiro mais a fundo perdido no mundo. Isso tem um impacto muito grande porque o povo que vai pagar a tarifa, em especial aquele que não usa, que não vai usar o novo sistema. Então, paralelo a isso, nós queremos implantar medidas já no ano que vem, daí de curto prazo, para dar um ganho e uma melhora no sistema atual. E no primeiro semestre... Aqueles 100 ônibus a mais no horário de pico já está... Eu não falo em 100 ônibus, mas... 100 a gente diz assim. Mas melhorar em alguns horários, melhorar no intervalo dos dois e nos alimentadores. E no primeiro semestre, definir tecnicamente, senão vai parecer gosto pessoal, a gente fica num debate pequeno. Parece assim, a coisa de todos nós somos um pouco técnico de futebol, né? Sim, cada um quer escalar. Aliás, está precisando da seleção. É verdade, mas de qualquer maneira, isso tem que ter qualidade técnica. Então, eu estive em Brasília, a equipe esteve no Ministério do Planejamento, nós podemos apresentar o projeto até final de 2013, para que se iniciem as obras em 2014, mas a ideia é antecipar essa definição para o primeiro semestre do ano que vem. Você é um marido autoritário, né? Olha só, a pessoa já criou uma confusão aqui. Claro, eu tentei, na verdade, meu projeto mesmo, nessa entrevista, era ter o casal. O casal top a partir de 1º de janeiro de 2013. Eu até passei uma mensagem para a Márcia disse, não sei se o marido vai deixar, mas ela realmente está com compromissos. Já vou desarmar a intriga aí. Você sabe que ela me falou hoje do convite, sou grato, mas ela não veio, não foi porque eu não quis, não. Ela está me ajudando muito e hoje está tendo um evento também de proteção dos animais. Então, ela me ajuda muito, ela tem participado de alguns temas, ela se dedicou muito, então ela está lá participando desse debate e infelizmente assim, algumas pessoas estão me ajudando nessa fase, Jota, a cumprir esta agenda, que é uma agenda boa, mas olha, vou te dar um número, eu estou com 3.000 convites, entre agenda, entrevista, e tem muito convite de fora, jantar. Isso bastante, e agora começa a agenda... Não, você não engordou não, não, é que na verdade nem almoça nem janta. Acaba não almoçando. Mas isso é uma coisa boa, então na medida do possível eu estou procurando cumprir isso até o final de dezembro, mas em alguns casos, a Márcia Moura tem me ajudado muito, o Fábio, que é o coordenador do plano de governo, para cumprir essa programação. Toda agenda é importante, João. Eu tomo muito cuidado para as pessoas não acharem às vezes que é desconsideração. Não é. Toda agenda é importante. Eu dou toda a importância, desde o pedido mais simples lá. Às vezes um catador queria falar comigo, foi na casa da mãe. Eu já recebi ele. Claro. Até um dirigente de uma entidade empresarial. Eu acho que é legítimo. Mas isso aí você traz de berço, rapaz. Teu pai fazia isso. Mas a Márcia não está aqui, não é por... Agora ele ficou preocupado. Na agenda lá da universidade. Marcelo, agora ele ficou preocupado com a minha intriga. Eu disse que eu ia colocar ele numa saia justa. Não, mas a Márcia é gente boa. Minha amiga, jornalista, minha amiga. Fala nisso, só você disse, não vamos falar de passado, também eu acho que não é passado, não adianta. Mas é verdade, eu estava lendo um negócio que se você não fosse para o segundo turno, você ia ter que vender alguma coisa para pagar a conta de campanha, né?
Interessante, né? Eu não falei em vender alguma coisa. Mas para fazer dinheiro vai ter que vender, vai ter que alienar, vai ter que... O primeiro turno foi muito difícil sobre esse aspecto. Por causa de uma série de fatores, entre eles daquela coisa de pesquisa que a gente discutiu nas entrevistas anteriores. A pesquisa tem esse efeito. Assim, para quem é candidato, talvez algumas pessoas que, vamos dizer, até colocam a pesquisa acima do bem e do mal, talvez não sintam esse impacto. Eu sou defensor de informação, quanto mais informação, melhor. Claro. Mas a gente via que havia uma diferença entre os resultados divulgados e o que a gente sentia e os resultados que a gente tinha na avaliação interna. Então, por isso que a gente também provocou o debate durante a campanha. Eu nunca questionei boa-fé do Instituto. O que eu falei é que, por alguma razão metodológica, os índices não batiam e o resultado da eleição mostrou isso, inclusive com a pesquisa Ibope do Boca de Urna. Boca de Urna. Eu insisto, eu nunca questionei boa-fé. Eu disse que por metodologia não se detectou. Mas um dos impactos qual que é? Na arrecadação. É evidente que um doador, por que ele vai doar para um candidato que está em terceiro com risco de chegar em quarto? Em terceiro e meio longe, 15 lá embaixo, 15, 16. E uma campanha muito difícil, na véspera, na sexta-feira, eleição domingo, a gente não tinha 60 mil reais para pagar lá a última folha. Então, se eu não tivesse ganho, é evidente que eu ia ficar com um passivo considerável. Agora, como fui para o segundo turno... Aí sobrou, né? Não é que sobrou, eu deixei de receber. Deixei de receber, não. Obrigado e tal. Isso aí, também não foi desprezo, mas era assim, faltando 2, 3 dias para a eleição, não tinha mais o que fazer. É verdade. Outra coisa que eu queria falar com você é... Será que eu falo ou não falo? Não falo, não vou perguntar isso não, mas só para tirar a curiosidade do pessoal. Minha não, e olha, nem off ele me passou absolutamente nada, um nome, nada, alguma coisa que eu pudesse dar em primeira mão aqui, mas eu respeito, eu sei que é uma situação difícil. Mas os primeiros nomes surgirão a partir de mais ou menos de quando? Nós estamos hoje é dia 28 de Eu espero ter isso até a primeira quinzena de dezembro, pelo menos uma parte expressiva já da equipe. E é isso, assim, não estou com essa preocupação, senão a gente chega no final de dezembro, a pior coisa que pode acontecer é convidar alguém e ter que desconvidar depois. Então, os nomes estão sendo avaliados para, assim, insisto, não tem nada impactante, mas também não tem sentido criar uma expectativa que isso gera muita especulação e uma briga que não tem razão de ser agora. Então, por isso que eu não estou alimentando. Tá certo. Então, a partir da primeira quinzena de eu acho que sim. Até porque alguns eu estou aguardando resposta também. E que já estão dizendo que ele já foi escolhido, ele não sabe o que dizer. E alguns, essa história do Tancredo foi ótima, bem lembrado, eu vou passar para frente. Passa para frente. Chama o cara e diz, diga que eu convidei, mas você não aceitou. Eu estava dando negócio da pesquisa, tinha um negócio que me intrigava, eu escrevi isso, aliás, eu fui não vou dizer que fui só eu, não tenho essa pretensão, mas o que é. Eu disse que você ia ganhar, eu falei antes da eleição do segundo turno. Por quê? Porque para mim era muito estranho, como um engenheiro que sou também, e trabalhei no IBGE durante um ano, isso me deu bastante subsídios, era intrigante, sou dono de um pequeno instituto de pesquisa, mas aquelas pesquisas pequenas, né, em municípios pequenos, não tem estrutura para fazer uma coisa grande. O que me intrigava em todos os institutos era o seguinte: como é que o terceiro colocado tinha a menor taxa de rejeição sempre? Para mim, ali é que estava a contradição, e não tinha sentido. De repente, o cara que estava em primeiro colocado era o mais rejeitado, o terceiro colocado tinha menor, sempre. Então eu disse, vai ter surpresa aí. E depois, na quinta-feira da eleição, eu fiz uma análise e disse, o meu vencedor, eu já tenho o meu vencedor. O meu, que eu, JC, estou dizendo que vai ganhar a eleição. Porque dizer depois é fácil, né? Depois, aí, acha meu coisa. Então, você, durante a campanha, quanto deu já? Estamos atrasando 29. Está dentro do... O pessoal lá do almoço que espere, um pouquinho também. Convidar, você tem que chegar um pouquinho depois, né? Não pode chegar antes, né? Ficar esperando o pessoal. Outra coisa,
Na próxima eleição, Gustavo, veja o que eu tive que fazer, porque sou seu amigo. Sou seu amigo. Somos amigos, né? Somos. Indo pela Rápida, ali tem, no Cabral, na igreja do Cabral, tem um posto ali naquele, e tem o McDonald's ali. E ali tem um muro do Colégio dos Padres lá. E lá estava um pôster seu ainda, agora, semana passada, você sorridente, e o cara estava ao alcance do cara, o cara me bota um troço no teu dente aqui, que você fica com ele. Eu parei o carro na Rápida para tirar aquele pôster. Usar um fio dental. Então aprenda nas próximas eleições, não tire foto sorrindo, mostrando os dentes. Não tem jeito, você sabe que é uma coisa assim engraçada, porque eu entendo, tem que levar com bom humor essas coisas, né? Eu, na minha campanha, os caras puseram o nariz vermelho. Essas coisas. Então, enfim, isso sim, eu levo já meio na esportiva, né? O dente não é problema, o problema é quando colocava um cabelo nas fotografias. Diz que tinha gente que sugeria para fazer aqui para baixo. Essas coisas. E é interessante, eu sei que a forma assim da eleição mas o eleitor, isso mostrou, viu, Jota, essa eleição, é a 8ª eleição da capital. E é algo que não se pode desprezar, e tem gente na política ainda que despreza isso. Está vindo um eleitor mais descrente com a política tradicional, mais crítico e menos ingênuo, no bom sentido. E o eleitor mais frio, mais informado. Isso aí. Pelas redes sociais. Isso aí. Então esse eleitor, ele quer uma relação direta. Está acabando essa história do intermediário na política. Então isso mostra também que isso vai ter um impacto nas pesquisas e na avaliação das pesquisas. Pesquisa no Brasil ainda é propaganda. Essa é uma pesquisa que não vira, olha, subiu, desceu. Está caindo, está subindo. O eleitor mostrou que só a pesquisa já não é fonte de informação. Sofreu muito lá na apuração do... Jota, assim, vai ficando meio sangue frio, né? Que eu já passei por a eleição do Senado, foi parecida. E eu fico em paz, isso eu falei para a Márcia, até ela escreveu um artigo agora, ela conta como é que foi a reação no dia. Quando saiu a boca de urna, claro, eu fico triste, a gente estava juntos. Você achou que estava definitiva aquela boca de urna? Não. Engraçado, a gente sempre fica naquela expectativa. Mas incomoda, né? É o impacto, né? Você dá uma diferença de 7 pontos. Naquela altura não vai mudar nada, porque o voto já está na urna, mas... Exatamente. Mas não vou. Ele repetiu que foi, de certa forma, para o Senado. Mas eu falo sempre para o Jean, que é o que me ajuda no computador, sempre nas coisas, porque eu sou um desastre no computador, o raciocínio dele é 1 milhão de vezes mais rápido que o meu. Eu sempre digo, agora como um estatístico, como estudei estatística, eu falei, Jean, se aparecer nos primeiros 5, 10, 20, 25% que está na frente ou que vai para o segundo turno, não vai mudar mais. E nunca muda. Nunca muda. Principalmente agora com esse método do... É tão rápido também. É rápido e não pega setor, uma região pega só. Já vai levando tudo junto. Então a estatística é danada. E eu ficava comparando. Era 05, 04, 049, 048, 051, 052, 04 e não mudava. E não mudou e foi até o final. Eu sei, imagino que você sofreu. Tanto é que eu liguei para tentar falar com você, ver se eu ia conseguir falar. Bom, agora vamos já dando um encaminhamento final a essa entrevista, que eu agradeço. Curitiba sempre teve bons prefeitos, então eu acho que tem que reconhecer isso, né? Alguns, como eu falei numa entrevista anterior com você, alguns do seu jeito, com outro tipo de enfoque, né? O teu pai, o Elquian, o Lerner, o Greca, o Taniguchi, o próprio Beto, o Dutti, que também ficou aí 2 anos, mas Curitiba sempre soube escolher bem os seus prefeitos. Claro que ninguém é perfeito e nem você vai ser, vai ser criticado, mas eu te conheço e sei que você tem estrutura para entender bem todas as críticas e saber que é para o teu bem, né? A não ser aqueles mais maldosos, mas isso você deleta da sua memória. Você enfatizou claramente que você quer ser conhecido na história de Curitiba. Por exemplo, o teu pai, além de ser aquele
amigão, aquele bonachão, ele ficou com uma marca muito grande que ajudou você na campanha. Onde ele está, ele ajudou você na campanha. Que de ter sido, isso comenta-se, e eu sei muito bem, porque tenho muitos amigos ex-funcionários, aposentados e ainda atuais funcionários, que ele foi o melhor prefeito para o funcionalismo público municipal. Essa é uma marca registrada do Maurício, e isso te ajudou muito, porque é fato. os caras que trabalharam no tempo dele votaram e fizeram votos para você. Você disse na sua campanha, enfatizou claramente que quer ser conhecido como o prefeito da educação. Dá para você resumir assim, como você vai fazer para daqui a 20, 30 anos, vai dizer, não, a educação foi o Gustavo. Gustavo é esse na educação, olha... Né? Jota, você tem razão, quer dizer, há uma evolução, isso é uma vantagem de Curitiba, não sofreu continuidade. E essa não é uma lição de ruptura. E não vai sofrer, não. Você vai fazer continuar as coisas boas que estão em modificar o que... Mas são etapas da vida. Hoje, a democracia já é um bem na vida brasileira. A estabilidade econômica já é um bem incorporado à população. O investimento social já é um bem incorporado. É claro que tem que melhorar e ajustar. Mas isso já é algo que é consequência agora. Não se vai mexer nisso. Claro. E são valores diferentes da época do pai também, que se lutava pela participação, pela abertura, pela inclusão social. Curitiba participativa. Qual que é a grande transformação? É uma obra imaterial. É uma obra que não é material. A gente tem que recuperar a capacidade de investimento, ajustar essas obras, manter a qualidade nas obras públicas, mas a grande transformação vai ser nas pessoas. Isso se dá através do investimento na educação. Não em 4 anos, mas se a gente agora conseguir qualificar a qualidade do ensino na cidade, que tem hoje referências, vários indicadores, e gradativamente aumentar os investimentos com qualidade e na carreira, isso não tem volta. Daqui 2, 3 gestões só tende a ampliar e melhorar. Isto se muda em uma geração. Olha, vários países fizeram isso, cidades fizeram isso, e esse é um fator que pode diferenciar uma capital como Curitiba. Agora, para terminar, não tem como não falar, nós não vamos, como não falamos muito do passado, apenas rememorando coisas boas do passado, e uma delas é o seu pai. Eu olho aqui, às vezes, meu pai aqui, eu fico, deve estar aí ainda, né? Já está, mas já está dando... Está com a gente, está com a gente. Mas você tem bem o jeitinho do seu pai. Bem o jeito, aquelas tiradas assim, rápido, aquele reflexo, tirocínio, sabe? De não, perde o amigo, mas não perde a piada. Teu pai era assim, era fantástico. O que ele aprontava também, de pegadinha, a pegadinha do Silvio Santos é a fichinha perto do que teu pai fazia com muitos. Os amigos eram sempre as vítimas. Só os amigos eram sempre as vítimas. Mas é inevitável que a gente tem que falar um pouquinho sobre daqui 2 anos. Que já estão falando. Então, um quadro já se desenha muito forte, porque forte não, claríssimo. O Beto vai para a reeleição e a Gleisi mostra a intenção de ser candidata pelo PT, né, uma aliança. Você acha que teve alguma influência nessa eleição o 2014? Não. Não, né? Eu acho que a eleição municipal demonstrou que é muito pragmática, não adianta, não é você ideológica isso e doutrinária. o ano passado. Olha. É fato que eu acho que o cenário hoje polarizou no Estado, Gleisi e Beto. O PDT, evidente, passa isso pelo partido, em especial pelo presidente, pelo ex-senador Osmar Dias, mas são os polos do Paraná hoje. E não se pode desprezar o poder de recuperação do governo. Então, é sempre um erro, terminado o resultado eleitoral, projetar o que vai acontecer depois. Vamos inverter esse raciocínio. Quem poderia dizer há 2 anos, por exemplo, que o governador não iria fazer ou eleger os prefeitos das principais cidades do Paraná? É verdade. Então, é um erro projetar. Então, eu acho também um equívoco afirmar que já está definido 2014. Não está. Eu tinha dito que ia terminar, mas última consideração, tem que aproveitar, né? Os caras que esperam um pouquinho lá. Não deixa o almoço esfriar lá. Eu estou levando bronca aqui no celular. Eu estou vendo, cada instante você preocupado ali com o danado. Me chamou a atenção uma coisa.
Você lembra que nós falamos, inclusive, nas entrevistas anteriores, da tua dificuldade com a aliança, com o PT e a tua atuação como deputado lá da CPI como é que é? E você sempre dizia que você tem uma postura e se orgulha do que fez e faria de novo, e que não dá para se misturar as coisas. Mas para mim, como analista, que fica um pouquinho mais olhando num todo, né, e não está no ardor da campanha, sabe o que eu percebi, Gustavo? Essa coincidência, não que seja fundamental, mas foi importante para você, porque eu senti isso no feedback das pessoas conversando comigo, porque tentaram colocar o mensalão como uma coisa ruim para você. Aí começou o julgamento e começaram as penalizações. E aí eu percebi que muitas pessoas começaram a observar, não, mas esse julgamento aí, essas condenações, elas só estão acontecendo porque alguém trabalhou para que isso acontecesse. E isso deu bem do primeiro para o segundo turno. E como você foi para o segundo turno, que era a luta principal, era ali, para o segundo turno. Me dá a impressão que a partir dali eu acho que a eleição estaria definida para você, na minha opinião. E o curitibano começou claramente a perceber isso. Não, você não é o Gustavo e mais outros companheiros seus lá na Câmara que trabalharam nessa CPI, não ia ter o mensalão, não ia ter o julgamento. Certo ou errado, é a justiça que está decidindo, e quem errou tem que pagar e tal. Qual é a análise que você faz? Pode, é difícil avaliar um fato, né? É verdade, é muito... Mas é evidente, eu acho que essa coincidência ela provocou esse debate e eu sempre afirmei o trabalho feito, nunca... Você nunca deu de dedo em ninguém, você nunca acusou o pessoal assim. Não, adianta. Nunca neguei, e acho que é um fato que tem que ser enfrentado. E olha, essa decisão, ela vai ter impacto na história brasileira. Em hábitos e tal, Com e olha, certeza. vai ter consequências na política do Paraná e de Curitiba. É verdade. Eu acho que, diante da chegada do Gilson ali, né, seu assessor, eu percebi que o nosso tempo, né, já está esgotado. Eu queria que... tá bom, 42 minutos, quase 43, o máximo seria 50, que a nosso equipamento aguentaria, né, já Marcelo, você que é o entendido no assunto. Eu quero agradecer que você deu um grande abraço na Márcia. Obrigado. Que eu a admiro muito, e eu acho que você, o herdeirozinho ou a herdeirazinha vem meio logo, não Isso sei? aí, já está na hora, já passou tá da hora. Né? Está na hora, eu acho que é por aí o caminho. Quero que todas as forças da natureza conspirem a seu favor na sua gestão, né? E eu tenho certeza que será uma grande gestão. Está no DNA, cara. Teu pai foi fantástico. Você, com essa simplicidade, com essa generosidade, com essa espontaneidade, você vai cativar ainda mais o curitibano. Tá? E percebe-se que não é uma coisa falsa, não é uma coisa de época da eleição. Você não mudou nada, cara. Os 20 anos que eu te conheci até agora, você já vai ser 50 ano que vem, né? Isso aí. Ou já é 50? Não, ano que vem 50. 50? Você não mudou nada, rapaz. É a mesma coisa. Isso que eu admiro nas pessoas. Tá? Obrigado, João. Tomara que o poder não embace a sua memória, o seu raciocínio, a sua sensibilidade. Você continue o mesmo, cara, que tem bons caminhos para você trilhar aí para frente. Você é jovem, que está falando o ancião, né? Você é jovem, eu espero testemunhar ainda algumas coisas boas suas, né? Estar aí. Obrigado. Torcendo para que tudo dê certo, viu? Obrigado. Felicidades. Obrigado. Tudo na paz. Já se puder dar uma geralzinha nessas coisas aí, aproveite que o homem está indo embora para o almoço. Jota.